Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. E hoje o episódio número 27. E eu, Neno, vou aqui estar conversando com vocês sobre Flash. Mais um episódio dando sequência àqueles episódios que eu havia prometido, se tratando de luz. Hoje eu tô aqui sozinho, não tem ninguém para me acompanhar. Eu tentei gravar com outros amigos, mas ficou difícil da gente conseguir se encontrar. Então, resolvi não deixar vocês esperando mais e tô gravando aqui. Solito nomás, just by myself. E é isso aí, espero que vocês gostem. Hoje eu vou falar sobre Flash, tá? Vou conversar sobre as diferenças do Flash embutido e do Flash externo. E por que isso? Porque tem muitas pessoas que não percebem que existe uma grande diferença com flash externo para esses flashes embutidos da câmera. Muitas vezes as pessoas acabam comprando uma câmera e pensando, essa aqui já tem flash embutido, então vai ser um acessório a menos que eu vou precisar comprar depois. E não é bem assim, né? Não tem como substituir um flash externo. Esses flashes embutidos da câmera jamais vão substituir, jamais vão estar à altura de um flash externo. Inclusive, em função disso, que lá naquele episódio, quando nós falamos sobre acessórios, eu falei que para mim o flash nem é um acessório, é uma peça fundamental, assim como uma lente ou como uma câmera. E dito tudo isso, então fiquem comigo que eu vou explanar melhor esse assunto. Eu vou argumentar por que eu estar dizendo tudo isso e vou explicar direitinho quais são as principais diferenças. E por que jamais um flash externo será substituído por um flash embutido. Ok? Vamos lá então? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a luz. Muitos estilos e técnicas variam conforme os anos, mas alguns princípios e algumas técnicas sempre vão permanecer os mesmos. E se tratando de iluminação, tá? Nós podemos começar com uma única fonte de luz, nós podemos começar com um único flash, usar 2, 3, tem pessoas que usam mais de 10. Mas não tem problema nenhum em usar uma única fonte. E na maioria das vezes é só isso que a gente precisa mesmo. Porém, nem todas as fontes de luz são iguais. E é por isso que primeiro eu vou rever aqui com vocês algumas características básicas da luz. Algumas qualidades básicas da luz. Assim como nós podemos falar que um objeto em 3 dimensões tem profundidade, largura e altura, nós podemos falar que a luz possui 3 propriedades. Nós podemos classificar a luz em função da sua qualidade, da sua cor e da sua direção. Qualidade. Quando eu estou falando em qualidade, eu não estou me referindo à qualidade da lâmpada. Se tu importou alguma lâmpada dos Estados Unidos ou se é uma porcaria importada do Paraguai, por exemplo. Não tem a ver com a marca, não tem a ver com a qualidade do produto, mas sim com relação se é uma luz dura ou se é uma luz suave, se é uma luz forte ou é uma luz fraca, se vai causar um contraste forte ou pouco contraste. Segunda característica, com relação à cor, que nada mais é do que a frequência da luz, que é a temperatura de cor que essa fonte de luz está emitindo. Por exemplo, quando nós fizemos uma fotografia à noite com aquelas luzes antigas nos postes na rua, geralmente a imagem fica um pouco amarela. Por quê? Em função da cor, em função da temperatura de cor que aquela lâmpada emite. Quando nós fizemos uma luz dentro de casa com aquelas lâmpadas fluorescentes, por exemplo, a luz sempre tende a ficar um pouco azulada. Por quê? É a frequência de cor que essas lâmpadas emitem. E por último, com relação à direção, que nós estamos falando qual é a direção que essa luz está vindo até o assunto, qual é o ângulo que ela está pegando com relação ao assunto. Por quê? Porque é isso que vai nos dizer como serão as sombras. Dependendo qual a direção da luz, irá projetar sombras diferentes. E assim como nós vimos lá no último episódio que eu falei sobre a luz
no episódio 25, que é Entendendo o uso de flash na fotografia digital, e eu expliquei bem certinho isso, né, que nós podemos usar o flash para causar sombras e assim causar relevo, dar noção de profundidade no objeto. E essas são as 3 características fundamentais da luz, tá? E alterando qualquer um desses aspectos, nós vamos alterar consideravelmente o resultado final da nossa imagem, tá? Mudando qualquer um desses aspectos, nós vamos ter uma imagem completamente diferente no final, beleza? E agora, pegando essas 3 características, eu vou dissecar cada um dos flashes, o flash embutido e o flash externo, joia? Então vamos começar pelo flash embutido. Bom, o flash embutido, também conhecido como flash pop-up, né, que é aquele flash que já vem com a câmera e que a maior parte das câmeras possui. Eu acredito que as câmeras que não possuem, só as câmeras ditas profissionais mesmo, eles nem colocam esse flash nela porque sabem que um profissional não vai utilizar, né? Mas enfim, vamos começar falando sobre as vantagens desses flashes embutidos, que é muito fácil, já que não tem praticamente nenhuma. Mas eu acredito que, fora o fato da comodidade, já que ele está sempre ali, né? Então a gente nunca vai poder dizer, esqueci em casa, não está aqui, está na minha mochila. O flash está sempre ali já com a câmera, né? Fora também que não ocupa espaço nenhum, é leve, né? Não vai atrapalhar em nada. E que, fora essas vantagens, não tem nenhuma mais com relação ao flash externo. E agora vamos rever essa listinha que eu falei de qualidade, cor e direção. Eu vou rever passo a passo cada um deles, se tratando desse flash embutido. Então vamos começar por cor. Se tratando de cor, eu acredito que não tem muito a perder com relação ao flash externo. Basta colocar um filtro, um gel e tá tudo ok. Nós vamos ter a temperatura de cor que nós quisermos. Inclusive, se vocês se lembrarem lá do episódio 25, que eu conversei sobre o uso de flash, e eu dei 10 situações em que nós podemos usar o flash. Destas 10 situações, nós podemos aplicar apenas 2 com o flash embutido. Uma delas seria o item número 9, que é para alterar a luz ambiente, já que basta colocar um gelzinho ali na frente dela. A segunda opção seria a de número, deixa eu ver aqui, de número 3, que é a luz de preenchimento. Fora esses 2 itens, não tem como aplicar em mais nada o flash embutido da câmera, tá? Mas enfim, voltando aqui, falar sobre cor, que é o que a gente está falando agora. Com relação à cor, tá ok, tá? Não tem muito a perder para o flash externo. Fora o fato que eu acho que quando nós vamos comprar gels ou alguma coisa para manipular a cor do flash embutido da câmera, é muito mais caro do que se nós estivermos comprando por um flash externo. Eu tô falando sem saber, não tenho certeza, mas eu acredito que deva ser mais caro. Mas enfim, vamos para o segundo ponto, que é qualidade. E aqui nós começamos a perder consideravelmente para o flash externo. Por quê? Não porque a luz do flash embutido é mais forte ou mais fraca, mas porque nós não temos como modificar essa luz. Como, por exemplo, nos flashes embutidos nós podemos usar umbrellas, né, guarda-chuvas, nós podemos usar refletor, difusores, ou mesmo rebatendo a luz em alguma parede. Com o flash embutido nós não podemos usar nada disso. Nós não temos nem como direcionar o flash para rebater em uma parede, por exemplo. Nós sempre vamos ter aquela luz dura, que em quase 100% das vezes não é algo desejável, é alguma coisa que a gente está, bem pelo contrário, é tentando evitar. E existem alguns difusores por flash embutido, mas mesmo assim não é algo que tu vai ter um retorno que tu teria usando um flash externo. E para aqueles que querem saber mais sobre isso, não se preocupem, eu vou fazer um episódio específico só sobre isso, formas de modificar a luz, ok? E aí eu vou conversar mais sobre essas formas da gente modificar a luz, tanto dos flashes embutidos quanto dos flashes externos. Mas enfim, vamos para o terceiro tópico, que é direção.
E é aqui que está o principal problema da luz do flash embutido. Por quê? Porque a direção é sempre a mesma e é sempre a pior possível. É sempre a direção frontal. Como o flash embutido ele está logo acima da nossa lente, nós vamos ter sempre o pior ângulo de todos, que é o mesmo ângulo da nossa visão. Para nós termos uma luz interessante, nós precisamos criar uma sombra interessante. Inclusive eu já conversei isso com vocês. Se lembra que eu falei que tem muitos fotógrafos que mesmo que falam que o importante não é a luz, mas sim a sombra. Por quê? Porque é a sombra que projeta a terceira dimensão, que nos dá a sensação de relevo no objeto. E o flash embutido, com essa luz direta, a gente não consegue nenhuma sombra interessante, a gente não consegue criar uma sombra legal. Nós não podemos trabalhar com sombras se a sombra está vindo no mesmo ângulo da nossa visão. A gente sempre consegue só uma imagem homogênea, sem graça. E, inclusive, é essa luz direta que é a principal fonte causadora daqueles famosos olhos vermelhos. Sabe aqueles olhos que parecem olhos de gato, assim, ficam uma mancha vermelha no olho? É em função disso, de estar vindo diretamente de encontro aos olhos. E outra coisa também, que em função de onde ela está localizada ali, logo acima da câmera, nós não podemos usar lentes muito longas, tipo uma teleobjetiva, por exemplo. Por quê? Porque vai projetar uma sombra. Esses flashes eles ficam muito próximos da lente. Então, como a lente é grande, ela vai projetar uma sombra enorme no nosso assunto. E é isso. E eu poderia ficar aqui meia hora falando só de como é ruim esses flashes pop-up, tá? Esses flashes embutidos. Mas vamos para o próximo tópico, que é o flash externo. Beleza? Flash externo, também conhecido como off-camera flash, que para aqueles que estão viajando, não fazem a menor ideia do que a gente está falando, são flashes separados da câmera, né? São flashes que a gente compra separado, não são flashes que estão grudados ali e embutidos na câmera. E quais as desvantagens desses flashes? Eu acredito que é exatamente que são as vantagens do pop-up, né? Do flash embutido. É o que? É o preço, geralmente não são baratos. Os flashes bons da Nikon, por exemplo, que é a marca que eu uso, que é a marca que eu conheço, tu vai pegar um SB900, um SB910 por $500, $550. No Brasil, acho que se encontra em torno de R$1.500. Apesar de existirem flashes mais baratos também. Acho que nós encontramos flashes aí por talvez até menos de $100. Claro que não é a mesma qualidade e nós não temos as mesmas ferramentas que um flash desse que custa $500, mas igual, ainda é infinitamente melhor do que o flash embutido da câmera. Mas vamos lá, quais outras desvantagens? O tamanho, né, vai ocupar um espaço na nossa mochila, diferente do flash que já é embutido. Ele tem peso, então é um peso a mais que a gente vai estar carregando, né? Ele não é tão pequenininho quanto o flash que já vem com a câmera, que a gente nem percebe. Mas vamos falar sobre as vantagens, tá? Que são quais? Diversas. Então, mantendo o mesmo esquema, que é dissecando ali a cor, qualidade e direção, vamos começar falando sobre cor. Então, com relação à cor, tá tudo beleza, tá? Não tem nada a perder pro flash embutido da câmera. Bem pelo contrário, só tem a ganhar. Por quê? Porque é muito mais fácil de manipular. É muito mais fácil encontrar gels e seja lá o que for para manipular a frequência deles, e acredito que muito mais barato também. Com relação à qualidade, e é aqui com qualidade que nós já começamos a nos separar drasticamente dos flashes embutidos. Nós podemos usar todas as formas possíveis de modificadores de luz. Nós podemos usar guarda-chuvas, nós podemos usar snots, difusores, cat lights, seja lá o que tiverem inventado aí para modificar a luz, né? Nós podemos usar qualquer ferramenta ou acessório que já tiverem inventado para isso. E muito mais fácil e barato do que nós estivéssemos procurando para um flash embutido. E nós podemos evitar aquela luz dura, né? Aquela luz direta que a gente tinha conversado sobre o flash embutido, sem mesmo precisar comprar algum refletor ou algum difusor, algum acessório. Basta direcionar ele para uma parede, direcionar ele para o teto, por exemplo,
como normalmente nós vimos fotógrafos fazendo. Eu não sei se todo mundo já prestou atenção. Geralmente quando tem um fotógrafo de casamento usando flash, por exemplo, ele não coloca a luz direta pro objeto ali, pro casal. Ele geralmente direciona para uma parede. Por quê? Porque a parede ou o teto servem como refletor. E assim nós obtemos uma luz muito mais suave, com muito menos contraste. E também tem a relação da distância. Enquanto o flash embutido, geralmente a gente precisa estar próximo do assunto. Com o flash externo isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem como colocar o flash perto do objeto, enquanto a gente pode se distanciar acionando o flash por rádio ou infravermelho, seja lá como for. Como nós não estamos grudados fisicamente ao flash, nós não precisamos ficar próximo do assunto. O flash fica próximo do assunto e a gente toma a distância que for necessário, acionando o flash de uma forma remota. Com flash embutido, por exemplo, a gente não tem como tomar uma distância de 20, 30 metros do objeto, porque a luz do flash não vai chegar até o casal lá, tá? Que seja fotografia de casamento, por exemplo. Com o flash externo, não. A gente deixa o flash bonitinho perto do casal, enquanto a gente toma a distância que for necessário. E por último, então, com relação à direção. Por último, mas não menos importante, aliás, é com relação à direção que está o principal motivo da gente ter um flash externo. Por quê? Porque é com o flash externo que nós vamos ter total e absoluto controle sobre o ângulo, sobre como nós vamos querer projetar as sombras no objeto. A gente pode direcionar ele da forma que a gente bem entender. A gente pode usar ele simplesmente rebatendo em alguma parede, como eu já falei, ou de uma forma remota, como eu citei aqui quando eu estava falando sobre qualidade. Com um flash externo, nós temos completo controle sobre como nós vamos querer as sombras, porque nós temos completo controle sobre a direção, sobre da onde estará vindo essa fonte de luz. Sem falar que essa possibilidade da gente estar podendo usar ele de forma remota nos abre um leque de novas possibilidades, como a gente viu lá no episódio 25 de novo. E para quem não escutou, tá com preguiça de escutar, assista o vídeo que eu fiz com relação àquilo também. Na videoaula 007, eu fiz quando devemos usar o flash. Tem uma forma bem resumida, tá? Dessas 10 formas criativas de usar o flash. É bem rapidinho, deve ter uns 2 ou 3 minutos. Não deixe de assistir. Belezura? E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Hoje um episódio curtinho. Geralmente quando eu gravo sozinho, ele fica mais condensado. Acho que não tem ninguém pra me interromper ou ninguém pra complementar nada. Famoso encher de linguiça, né? Não tem ninguém pra encher linguiça aqui. E aí acaba sendo mais sintético. Mas enfim, vamos para a leitura dos e-mails. Lá no nosso grupo do Facebook, eu tinha perguntado, né? Eu falei que eu ia estar gravando esse episódio sobre diferenças de flash embutido e flash externo. E eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida que gostaria que eu comentassem aqui nesse episódio relacionado a flash. E o Venilton Siqueira, ele respondeu assim: legal o tópico, gostaria de ouvir sobre sincronismo do flash em fotografia de alta velocidade. Se possível, sugiro falar sobre a distância máxima de alcance dos flashes, sobre aqueles flashes chineses baratos, se compensa, flashes de estúdio portáteis, a bateria, sistemas de disparo remoto da Canon e Nikon e outras coisas que não vou pedir para não abusar. Parabéns pelo podcast. Venilton, infelizmente eu não vou falar por enquanto, tá, sobre isso que você está sugerindo. Por quê? Porque é tão complexo esses assuntos que eu prefiro fazer um episódio específico só sobre isso, ok? Mas eu não tiro o crédito da sua pergunta. Por quê? Porque realmente isso é muito importante. Tanto é que já está na minha lista aqui dos episódios que eu vou fazer sobre luz. Então, só aguardar um pouquinho que eu vou falar sim sobre isso. Legal? Depois o Silvio Blue, ele falou assim: acho que valeria a pena uma introdução ao uso de múltiplos flashes strobes. Cara, eu acho que isso aqui é um pouco avançado para essas nossas primeiras aulas sobre flash, tá? Mas em um futuro eu posso falar sobre isso sim. Depois, o Vladimir Capelletti, ele escreveu assim:
Eu gostaria de saber se existe alguma solução para as SLRs Super Zoom, tipo a minha Canon SX40HS, que não tem um encaixe tanto para o flash TTL, tanto para o rádio flash. E quais as dicas? Geralmente só uso para preencher sombras ou quando é muito necessário. Fiz um difusor com folha sulfite, que ajuda muito no resultado, aumentando o campo iluminado e suavizando. Mas a maior vantagem é que não deixa os olhos vermelhos, por não ser uma luz muito dura. E aí eu respondi pro Vladimir, né? Eu não conheço muito as câmeras da Canon, mas eu dei uma olhadinha rápida ali no Google e não é verdade, né? Esse modelo de câmera que ele tem, sim, possui encaixe para colocar o flash. E aí ele respondeu assim pra mim: dessa eu não sabia. Nossa, acabei de descobrir que eu conheço muito pouco meu equipamento. E daí a importância, né? Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente pega um equipamento novo é dar uma lida no manual. Muitas vezes nós encontramos coisas que, mas isso eu não faço, com isso aqui não me interessa. Mas talvez em um dia futuro tu vai te interessar por aquele assunto, tu não vai te lembrar exatamente o que tu tinha lido no manual, mas tu vai saber, eu sei que existe, porque eu me lembro de ter lido alguma coisa relacionada a isso lá no manual. E com relação ao resto que ele fala ali, sobre a folha sulfite para evitar a luz dura, para suavizar a luz, né, e que não deixa os olhos vermelhos. E isso tudo que a gente conversou aqui nesse episódio, beleza? E outra coisa importante, como eu tinha comentado já em outro episódio, né, não sei se talvez você não escutou, vai escutar agora, eu tô criando aqui no nosso grupo do Facebook álbuns relacionados a cada tópico, a cada episódio. Com relação a esse episódio de hoje, eu não vou criar nenhum álbum, porque eu acho que ainda se aplica ao álbum do episódio número 25, que é Entendendo o Uso de Flash na Fotografia Digital. Então, se vocês tiverem alguma foto para colocar com relação a isso, tudo que a gente conversou hoje, coloquem naquele mesmo álbum. E, já que nós estamos falando desses álbuns, eu gostaria de comentar algumas fotos com relação ao álbum do episódio número 26, que é Fotografia com o Celular. Eu achei bacana e muito obrigado pelas pessoas que interagiram e colocaram fotos lá. E inclusive eu vou comentar sobre algumas delas. E eu vou começar falando sobre a foto do Kleber Kihara, uma foto que ele fez com um iPhone 4S na Rua da Cidadania do Camo. Eu não sei onde fica, mas essa imagem é uma prova perfeita de que o equipamento não faz a fotografia. Olha a qualidade da foto. Olha como ficou excelente a composição, como ficou legal. Ele fez com o celular, não precisou um equipamento top de linha para fazer. Uma foto em preto e branco, eu gostei demais. Parabéns aí ao Kleber. E comentar a foto do Gesimiel Ulisses também. Ele fez uma foto de uma tulipa. Apesar dele não ter usado um celular para fazer a imagem, ele usou uma câmera mesmo, né? Mas ele usou o celular para iluminar a flor. Ele fez uma foto de longa exposição e com a luz do LCD da câmera, ele pintou a flor e ficou muito, muito legal também, né? Um outro uso aí que nós podemos fazer com o celular. Também parabéns ao Frederic Pires ali, que ele fez uma imagem de uma escada, assim, com alguns... Puxa, não lembro como é que é o nome disso em português. Limo, com bastante limo, assim. Ficou uma textura formidável também, bem legal. E mais uma foto do Frederic também. Não, Frederic, que ele fez de uma paisagem e que a linha do horizonte, ela ficou um pouco inclinada. E eu comentei lá, né, que isso era a única coisa que me incomodava um pouco na imagem dele. Mas ele falou que foi de forma proposital, que ele fez isso de propósito. E eu só queria falar um adendo aqui. Quando nós formos fazer uma foto com um horizonte que não tiver perfeito, assim, tiver alguma inclinação, é importante que nós deixemos bem claro que essa foi a nossa intenção. Nós temos que deixar bem claro que não foi por descuido. E como nós fazemos isso? Geralmente, se a gente deixar só um pouquinho de inclinação, vai incomodar. Se é para fazer uma foto inclinada, então é bom ultrapassar esse nível que poderia ter sido por descuido e deixar realmente inclinado, porque daí evidencia que foi a intenção do fotógrafo. É claro que isso é a regra, não é a exceção, né? Como é no caso da foto dele aqui, que ele falou assim, foi intencional para dar a ideia da curvatura da Terra. Joia? Outra foto legal foi do Masamitsu Murakami, também lá do Japão, que ele fez uma foto da Canon dele. Então, ele usou o celular dele para fazer uma foto da câmera principal, que é uma excelente ideia, né? Já que a gente não tem como se autofotografar, não tem como fazer uma metafotografia.
a não ser utilizando um espelho, mas aí nós limitamos consideravelmente o nosso leque de opções. E é isso. E se vocês não entraram lá no nosso grupo ainda, só colocar lá no Facebook, Sangue, Suor e Foto. Vocês vão achar tanto o nosso grupo quanto a nossa página. Aproveitem e dê uma curtida lá. Quem ainda não curtiu a nossa página, curta a página. Quem ainda não entrou no nosso grupo, entre no grupo. Outra forma de achar o endereço também é indo lá no nosso blog, lá na nossa página principal, né? www.sanguesuorifoto.com. Aí lá tem o menuzinho Contato. Basta clicar lá que vai ter todos os atalhos para nossas páginas, inclusive o link para o nosso iTunes, do nosso Twitter e de todos os outros feeds. Tem um e-mail também que eu gostaria de ler, que é do Eric Toyoshima. Provavelmente deve ser do Japão também, pelo sobrenome. Ele escreve assim: Olá, sou fã do seu trabalho, assisti todos os seus podcasts. Aqui vai uma sugestão de um assunto. Falar sobre vários tipos de trabalhos que um fotógrafo pode fazer. Por exemplo, fotógrafo de casamento, paparazzo, fotógrafo de jornais e etc. E quais são os mais remunerados. Espero que faça um podcast do assunto. Abraço. Eric, eu tenho a intenção realmente de fazer isso. Inclusive eu já fiz sobre fotografia de casamento. Eu quero ainda trazer mais fotógrafos de casamento, já que é a principal vertente da fotografia, né? Geralmente quem começa por fotografia começa fazendo fotografia de casamento. Eu já fiz sobre fotografia de cruzeiro, que eu me auto-entrevistei, né? E eu quero fazer sobre outras vertentes também. O problema é conseguir pessoas para entrevistar. Mas eu já tô com algumas engatilhadas aí, então é só aguardar que esses episódios vão sair, beleza? Daí eu gostaria de ler um comentário da Kátia que ela fez lá no blog. Ela escreveu assim, lá no episódio sobre abertura do diafragma: Galera, adorei o áudio, muito explicativo, didático e melhor, divertido e leve. Mesmo sendo longo, não é cansativo, para quem quer aprender é uma ótima opção para pessoas como eu. Obrigada por dividir o bom humor e conhecimento. Kátia, na verdade, não é que seja longo, é que um podcast ele tem uma proposta diferente das outras mídias que a gente encontra na internet, como um vídeo do YouTube, por exemplo. A ideia do podcast é a gente colocar no nosso celular, no nosso MP3 player e ficar escutando em algum momento que não requeira tanto a nossa atenção. Quando estivermos dando uma caminhada, estivermos na academia, ou estivermos dirigindo, por exemplo, estivermos numa fila de banco, esperando um ônibus ou qualquer outra coisa que a gente possa ficar ali escutando o nosso MP3 com o nosso fone de ouvido. E que na verdade, até pelo contrário, nem se torna longo, até nos ajuda a fazer passar o tempo, ok? Mas fico feliz que tu tenha gostado e seja bem-vinda aí ao Sangue, Suor e Fotos. Seja bem-vinda aí ao nosso grupo. Aí tem um comentário da Muca que ela fala assim: Morro de rir, adoro! Ela botou um monte de ó. E com muita simpatia falam a verdade e brincam com a didática maravilhosamente. Adoro! Quero você pra mim. E esse sotaque, tia, kkk, melhor ainda. Caraca, não entendi esse quero você pra mim aí, mas interpretemos como quisermos, não é verdade? Outro comentário do José Afonso Ferreira de Souza. Ele escreve assim: lá no episódio conversando sobre isso nas câmeras digitais. Muito bom seu podcast. Quando saber até que ponto é aceitável uma fotografia com um ISO alto? Você já fotografou eventos à noite com o uso do ISO elevado? As fotos não ficaram granuladas? Na fotografia profissional usa-se o ISO alto, acima de 800? O que mais vale, ISO alto para preservar o ambiente ou o uso do flash? Olha, José, isso é muito relativo. Quando tu pergunta assim, quando saber até que ponto é aceitável uma fotografia em ISO alto? Depende muito do que tu vai fazer com essa imagem. Com fotografia de casamento, por exemplo, que tu não vai imprimir um outdoor, pouco importa se tu vai ter um pouco de ruído. Muito mais importante do que o ruído, na maior parte das vezes, é se tu conseguiu registrar o momento. Inclusive, eu acho que foi Anselmo Adams que ele fala assim, que se tu estiver em uma galeria, olhando uma imagem, e tu estiver prestando atenção no ruído dela, é porque a foto é muito pobre, é porque não teve mais nada para chamar a tua atenção, não teve uma composição legal, não teve nada atraente, a foto não está comunicando nada. E é verdade, a maior parte das imagens que a gente viu, que fez parte da história da fotografia, por exemplo, assim, que tem relevância, que são importantes para a história da arte, foda-se se tem ruído ou não. Isso é uma coisa irrelevante na imagem. E se tratando de fotografia de casamento, por exemplo,
A maior parte das vezes nós vamos fazer impressões de 8x10, 20 por alguma coisa. O ruído é quase insignificante. E eu não tenho como te falar se um número, por exemplo, não se usa mais do que 800 ou não se usa mais do que 400, porque isso é muito relativo à câmera também. Por exemplo, a minha Nikon D90, se eu começar a usar mais do que 800, já começa a me incomodar um pouco o ruído. Em compensação, a minha D600, que é uma full frame, que tem um sensor muito melhor, puxa, eu posso usar 1600, 3200, que eu nem percebo o ISO nas imagens. Tá? Então eu não posso te falar um número X, é muito relativo. É relativo com relação ao sensor que tu está usando e é relativo à finalidade da imagem. E um exemplo muito bom é as fotos que eu costumo vender para estoque, por exemplo. Eu não posso usar imagens com ISOs maiores do que 200 ou 400 porque eles vetam a minha foto, eles não aceitam. Qualquer ruído eles vão incomodar. Então é muito relativo o que tu pretende com essa imagem. E aí ali quando tu finaliza, o que mais vale? O ISO alto para preservar o ambiente ou o uso do flash? Depende. Depende do que tu quer com a imagem. Por exemplo, se tu vai fazer uma foto lá no momento crucial do casamento, muito mais importante do que tem ruído ou não, como eu já disse, é se tu captou o momento ali, se tu captou a essência da foto. Por exemplo, imagina que tu conseguiu captar uma lágrima caindo do rosto do pai da noiva na hora que ele está entregando a noiva ao noivo. Dane-se se tem ruído ou não, tu conseguiu captar um puta momento extraordinário ali, que vai comover todo mundo, que é muito importante pro casal, é muito importante pra noiva, é muito importante pra família. Eu tenho certeza que eles não vão estar ligando se teve ruído a imagem ou não. E como tu vai fazer isso? Se é usando flash ou usando a luz ambiente, não importa. O importante é o momento. É claro que se tu der uma imagem pro casal lá, putz, mas tá muito ruim. Aí é uma questão de bom senso, né? Nós vamos usar o flash para evitar essa quantidade de ruído que vai nos incomodar, tá? Mas a maior parte das vezes isso não é algo importante. São fotógrafos que supervalorizam isso. Uma pessoa normal que não trabalha com fotografia, desculpe o palavrar, mas ela tá cagando e andando para ruído. Ela não tá nem aí. Belezura? E é isso, pessoal. Se vocês discordam do que eu falei, se vocês têm dúvidas ou mesmo sugestões, por favor, não deixem de escrever. Vocês podem entrar direto no post do episódio, comentar lá e assim compartilhar desse comentário, inclusive compartilhar das respostas com as outras pessoas. E lembrando a todos que eu comecei a fazer alguns vídeos agora, algumas videoaulas. Então, assinem o nosso canal lá no YouTube e assim vocês vão receber sempre de forma automática toda vez que eu postar alguma coisa nova. Basta procurar lá por Sangue, Suor e Foto e vocês vão achar o nosso canal. Fora que vocês vão me conhecer também, para aqueles que têm curiosidade de saber como eu sou, né, a minha imagem, já que nós somos fotógrafos, imagem é algo muito importante. Então vocês conseguem me achar lá. Dito tudo isso, eu vou indo embora. Muito obrigado por todos os comentários, por todas as sugestões, por todas as pessoas que escreveram, por todos os feedbacks. Um abraço a todos e boas fotos! Vejo vocês por aí. Falou!